No meio de uma clareira deserta, à beira de um lago espelhado, vivia um carvalho alto e robusto, mas que sentia uma solidão que o acompanhava em silêncio. Sua sombra era vasta, e seu tronco, um emaranhado de sabedoria acumulada ao longo dos anos, mas algo faltava. Certa noite, um vento gentil e sábio soprou suas folhas e, sentindo o peso da angústia do carvalho, perguntou: "Por que você se sente tão incompleto, grande carvalho, se é o mais alto e forte da floresta?" O carvalho suspirou e disse: "Não sei ao certo, mas algo me falta, como se minhas raízes estivessem longe do que eu realmente sou." O vento então lhe aconselhou: "Para descobrir quem você é, deve olhar para dentro e para o que esconde no solo profundo." Assim começou a busca do carvalho pela sua verdadeira identidade. No dia seguinte, o carvalho refletia sobre as palavras do vento quando ouviu uma voz profunda e firme vindo do chão. Era uma pedra antiga, pequena e desgastada, mas com sabedoria nos veios de seu granito. "Você procura por respostas, grande carvalho?" perguntou a pedra. "Sim", respondeu ele. "Procuro entender minha solidão e o que falta em mim." A pedra, com paciência de quem viveu milênios, disse: "Para florescer em paz, deve abraçar suas raízes e aprender com elas. Muitas vezes carregamos embaixo da terra o que evitamos enxergar." Essas palavras ressoaram fundo, e o carvalho compreendeu que precisava olhar para dentro, para onde estavam as respostas que tanto desejava. Intrigado pelas palavras da pedra, o carvalho decidiu observar seu reflexo no lago ao lado. Aproximando-se, ele viu não apenas sua copa grandiosa, mas também uma sombra profunda que se estendia na água. A sombra parecia reveladora, mostrando os segredos que ele escondia. Com medo e fascínio, ele percebeu que parte de sua dor vinha das memórias e medos guardados em suas raízes. Ao observar a água, entendeu que para crescer precisava confrontar aquilo que ele escondia de si mesmo. Ele se sentiu mais leve, como se o lago estivesse levando parte de seu peso. Enquanto refletia sobre seu reflexo, um riacho que corria perto dele murmurou: "Grande carvalho, o que você esconde em suas raízes é o que molda sua sombra." Eli perguntou ao riacho se algum dia ele poderia se libertar daquilo que guardava, ao que o riacho respondeu: "Flua, como eu fluo. O passado se dissolve quando deixamos que ele siga seu curso." Com o conselho do riacho, o carvalho entendeu que precisava liberar seus medos para deixar suas folhas florescerem sem o peso do passado. Após o conselho do riacho, o carvalho começou a abrir sua mente para ouvir as histórias de outros seres da floresta. Foi então que, uma manhã, um pequeno passarinho de plumagem azulada pousou em um de seus galhos. O passarinho cantava uma melodia doce, mas também triste, como se cada nota carregasse uma lembrança dolorosa. "Por que canta assim, passarinho? Sua música parece cheia de dor." O passarinho respondeu: "Canto para lembrar do ninho que perdi e do lar que deixei para trás." O carvalho sentiu uma conexão imediata com o passarinho, pois ambos carregavam uma tristeza pelas raízes que não podiam mudar. Mas o passarinho ensinou uma nova lição ao carvalho: "Eu canto porque a dor também faz parte de mim, mas ela não me define. Assim, encontro paz na aceitação." O carvalho compreendeu que sua tristeza era apenas uma parte de sua história, e não todo o seu ser. Inspirado pela aceitação do passarinho, o carvalho sentiu que era hora de olhar mais profundamente para suas raízes. Assim, num ato de coragem, ele começou a explorar as camadas de terra que escondiam sua história. Conforme ele se aprofundava, percebeu que muitas de suas raízes estavam entrelaçadas com memórias que ele havia temido e até rejeitado. Uma raiz estava marcada por uma tempestade antiga, outra trazia o peso de um período de seca em que quase desistiu de crescer. Ao reconhecer essas raízes, ele entendeu que cada marca fazia parte da sua história e o tornava quem ele era. Em vez de lutar contra essas memórias, ele as abraçou, aceitando-as como peças fundamentais da sua jornada. Pouco depois de abraçar suas raízes, uma grande tempestade se aproximou. Ventos ferozes e trovões ameaçavam arrancá-lo do solo, e o carvalho sentiu medo. Mas desta vez ele estava diferente. Em vez de lutar contra a tempestade ou temer sua força, ele se enraizou ainda mais, usando a força que havia descoberto em sua jornada de aceitação. Quando os ventos ficaram mais intensos, ele se manteve firme, suas raízes profundamente conectadas com a terra. A tempestade passou e, ao final, o carvalho estava de pé com folhas mais verdes e mais fortes do que nunca. Ele sentiu uma calma que nunca antes havia experimentado, pois agora sabia que era completo e inabalável. No dia seguinte à tempestade, o sol nasceu com um brilho especial.
Ao receber os primeiros raios de sol, o carvalho sentiu-se revitalizado, como se tivesse renascido. Cada folha parecia mais viva, e ele sentia que agora estava em paz com sua história e seu lugar no mundo. Ele compreendia que a tempestade, as cicatrizes nas raízes e até a solidão faziam parte de sua grande jornada. Com um novo sentimento de pertencimento, o carvalho olhou para a floresta ao redor e percebeu que, mesmo solitário, nunca estivera realmente sozinho. Ele fazia parte de um todo, e assim como ele, cada ser da floresta tinha uma história própria. Com sua nova compreensão, o carvalho se tornou uma fonte de sabedoria para outros. Os animais da floresta vinham para ouvir suas histórias e buscar conselhos. Ele ensinava aos mais jovens a importância de abraçar sua história e entender que a força verdadeira vinha de dentro. Passarinhos, veados e até árvores mais jovens vinham para ouvir as histórias do carvalho, e ele transmitia a todos a sabedoria que havia aprendido. Com isso, ele sentiu que sua solidão se desvanecia, pois agora ele estava conectado a todos ao seu redor de uma maneira mais profunda. A verdadeira força não está em evitar as tempestades, mas em abraçar cada uma delas, pois é assim que descobrimos quem realmente somos. Aceitar nossas raízes, nossas memórias, cicatrizes e experiências é o que nos torna únicos e nos prepara para enfrentar o que vier. Assim como o carvalho aprendeu a transformar a dor em sabedoria e a solidão em conexão, todos nós podemos encontrar paz ao nos aceitarmos completamente, reconhecendo que cada parte de nossa jornada nos torna mais fortes. Afinal, é ao compartilhar nossa história que inspiramos outros a encontrar coragem em suas próprias.